Bom dia aí para todos. Para quem eu não dei bom dia no início. A aula hoje tem tudo a ver com o tema que o Celso passou, né? Nosso corpo como um templo. Medicina psicossomática tem a ver com isso, né? O próprio nome psicossomática já diz sobre isso. É, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a, a ver sobre isso. E a aula vai ajudar bastante vocês nesse sentido de poder ter bastante informação para redigir aí o tema. Estão vendo minha tela, gente? Acho que sim, né? Ok? Sim, Tá. Então o tema da aula de hoje é esse, né? É medicina psicossomática. É, psico é mente, soma é corpo. Então, é a medicina que estuda a influência da mente sobre o corpo e vice-versa. A ideia seria essa, né? Tá aí o conceito. É uma filosofia, né? E ao mesmo tempo é uma ciência. É uma filosofia enquanto estuda a relação mente-corpo, mas hoje também é uma ciência porque estuda também a interação da mente, corpo com o contexto, né, social e cultural do meio que a pessoa está envolvida. Então hoje não é mais uma falácia ou então uma especulação, algum médico ou alguém dizer que o problema físico que ela tem é de origem psicossomática e não de origem física. Hoje existem vários médicos que trabalham com isso. Bem, todos nós sabemos que vamos morrer? Sim, né? Parece uma pergunta até óbvia, que todos nós sabemos que vai morrer, mas não é tão óbvio assim, por quê? Porque até lembraram hoje aí antes, né? A gente não cuida, acho que foi a Neuza que falou, a gente não cuida, né, desse nosso corpo, desse nosso templo, como deveríamos, e é o que nós temos de manifestação. Porque o que o Celso lembrou é verdade, a gente tem o costume de falar meu espírito, enquanto na verdade isso está errado, nós somos espíritos e temos um corpo, né? E não somos um corpo e temos um espírito, não, nós somos espírito, eu e cada um de vocês, nós somos espíritos e temos um corpo, que é esse templo de manifestação. Então nós temos que cuidar desse templo, porque senão nós não vamos conseguir nos manifestar nesse meio, nesse plano de manifestação. Essa consciência envolve um cuidado com esse corpo, com esse templo. Mas não é só com ele, nós temos que cuidar também de uma forma mais geral, porque nós, espíritos, temos um espírito que tem que ser cuidado e temos o físico. Mas tanto o lado social como o nosso lado interior, o subjetivo, importam. Ou seja, para nós estarmos plenos de saúde, e saúde significa o equipamento funcionando bem, ou seja, essa nossa máquina biológica, esse nosso corpo físico está funcionando bem, e funcionar bem significa que ele consegue ser utilizado de uma forma boa, de uma forma excelente pelo nosso espírito. Mas só que isso envolve também o lado nosso pessoal, o nosso interior, e envolve, né, a nossa família, as relações que mantemos com o nosso trabalho, nosso amigo. Então é uma coisa bem complexa que nós precisamos ter essa consciência, que para nós estarmos pleno, né, nós temos que cuidar do nosso corpo físico, dormindo bem, se alimentando bem, evitando vícios, evitando exageros, e temos que cuidar do nosso espírito, fazendo boas leituras, meditações, evitar de ficar pensando coisas negativas,
Temos que cuidar do nosso subjetivo, o nosso eu menor, o nosso eu interior, né? Controlar os nossos medos, as nossas crenças, as nossas expectativas, administrar isso. E o lado social. Nós temos que nos preocupar e mantermos uma boa relação com todos à nossa volta, mesmo aquelas pessoas, aqueles espíritos que nós tendamos a ter uma aversão por algum motivo, às vezes a gente nem conhece a pessoa direito e faz julgamentos precipitados. Nós temos que procurar manter uma boa relação. Depois até vou entrar em mais detalhes sobre isso. Então é isso, né? Na verdade é uma tríade, mente, corpo e espírito, que a gente tem que se preocupar. Porque o espírito, para ele se manifestar na matéria, ele precisa de um vaso, ele precisa de uma máquina biológica, ele precisa de um templo. Mas existe um ente intermediário aí que é a mente, que é o corpo mental. Ou seja, o espírito, ele cria um corpo mental, o corpo mental não dá para se manifestar no físico, então ele cria um corpo astral, o corpo astral ainda não dá para se manifestar no físico, aí ele cria um corpo físico. Mas entre o espírito e entre o corpo, existe então esse corpo mental, né, que incluindo aí o astral, que a gente precisa cuidar. Por isso que é importante nós fazermos boas leituras, evitarmos de participar de locais que possam, né, nos desvirtuar os nossos objetivos, o nosso equilíbrio energético, evitar de assistir programas ou ver vídeos no YouTube violentos, ou que também possam de alguma forma nos desequilibrar, evitar assuntos polêmicos como política, como futebol, que na verdade a polêmica não ajuda, tira o equilíbrio também. E a dor? A dor é uma lei? Não, a dor não é uma lei, né? A dor é uma coisa perene em nossa vida. Viver dói, eu acho que eu já comentei isso com vocês. Se a gente dormir demais, dói. Se a gente ficar de pé, parado ou andando, dói. E o dia a dia, no nosso trabalho, a gente gasta energia, faz parte do viver. Né? Então a dor não é uma lei, a dor é uma contingência do viver. E as dores surgem, né, exatamente para nos permitir o nosso burilamento, a nossa evolução. E as dores vão ser maiores ou menores de acordo com os nossos méritos e deméritos, de acordo com os nossos karmas e dharmas que nós geramos, não só nessa encarnação, como em outras encarnações. Então, a dor é uma coisa normal. E eu estou falando de dor de maneira genérica, né? Dor de espírito, dor de corpo físico. As dores são uma coisa normal. É uma ferramenta que o divino tem para nos permitir a nossa evolução. Agora, o que nós devemos evitar é justamente que essa dor se perpetue, que ela vire um sofrimento. Para evoluir, não há necessidade de nós sofrermos. Né? Num primeiro momento, a dor e o sofrimento estão juntas, mas a dor não vai passar, né? Porque ela vai simplesmente ser substituída por outras dores. O sofrimento é quando nós estendemos a dor demais. Nós temos que entender que a dor é um efeito de uma causa que nós provocamos. Ou seja, as nossas dores, as causas das nossas dores não são externas a nós, são internas, nós geramos. Então não devemos ficar procurando culpados das nossas dores, do governo, dos nossos pais, de amigos, parentes. Cada um de nós temos o que merecemos na medida exata do que pensamos e sentimos. Nós criamos o nosso mundo com o nosso pensar e sentir.
E essas mudanças são tão lentas que nós não percebemos. Mas nós fazemos as nossas escolhas, nós, de certa forma, escolhemos a família onde nascer, nós escolhemos os nossos companheiros de vida ou de momento, nós escolhemos a nossa profissão, nós escolhemos as coisas, né? As situações que precisamos viver. Isso é até meio que inconsciente. Então, as dores que nós sentimos não são causadas pelos outros, na verdade, elas são efeitos de nossas próprias ações, de nossas próprias obras. Então, quando a gente entende, como está ilustrado aí, que nós somos espíritos, que temos um corpo para nos manifestar, fica mais fácil nós vivermos nesse plano, sabendo que todos somos espíritos, que todos somos irmãos porque temos o mesmo Pai. E aí fica mais fácil, né, nós não termos preconceitos, por exemplo, de sexo, de raça, de cultura, de religião, enfim, porque a gente entende que todos são espíritos em evolução, com experiências diferentes, com vivências diferentes, aí fica mais fácil aceitar. Então, o que o Celso lembrou é isso: nós temos que interiorizar esse conceito. Nós somos espíritos e temos um corpo para nos manifestar, temos um templo. Não, como a gente costuma dizer, o meu espírito. Não, nós somos espíritos. O meu corpo é a forma correta de nos relacionarmos. Então, sempre procurar se corrigir. Quando falar meu espírito não está bem hoje, eu não estou bem de espírito, eu preciso refinar meu espírito. Não, não, não. Eu sou o espírito. Eu estou me refinando, estou me burilando, estou evoluindo. E no momento presente, eu uso um corpo que eu plasmei nessa matéria de acordo com as minhas possibilidades energéticas para me manifestar. É um conceito importante, o que é saúde e o que é doença. Existe o conceito, né, da OMS sobre saúde, que hoje está bem genérico. Eles envolvem até, quem for procurar o conceito na internet vai ver que o conceito agora envolve até realmente causas espirituais, porque realmente cada um de nós é um universo. Então existem diversas causas ocultas que provocam o desequilíbrio do nosso corpo. Que aí, de uma forma assim mais simples, é isso. A saúde é quando o nosso corpo, nós como um todo, estamos em equilíbrio. Doença é o desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode ser causados por uma questão de maturação, né, de envelhecimento da nossa máquina biológica, da nossa máquina física. Como é uma máquina, ela tende com o tempo a, de certa forma, se enferrujar, né, se oxidar, e que aí ela perde capacidade de movimentação, perde capacidade de se manifestação no físico. À medida que vamos envelhecendo, a gente vai ter essa dificuldade, né, de fazer movimentos, até mesmo em idades avançadas, de se expressar, porque ela não responde mais aos comandos do espírito. Isso é uma coisa que todos nós precisamos aprender, porque à medida que o tempo vai passando, essa máquina vai envelhecendo, o nosso corpo vai envelhecendo e o espírito nem sempre é assim. Eu mesmo tenho 55 anos, mas meu raciocínio, minha consciência, eu me sinto como 30. Então, às vezes, eu vou jogar bola com amigos, coisas que eu fazia quando tinha 20, 25, 30 anos, eu quero fazer e não consigo, porque o corpo não responde. É uma coisa complicada isso, né? Porque a gente
você sabe como fazer a coisa, você já fez isso antes e simplesmente o físico, a máquina, não ajuda a expressar aquilo que você quer fazer. E isso acontece com todos nós, sem exceção. E uma forma que nós temos de preservar essa máquina é cuidando dessa máquina. Como se fosse uma máquina física que a gente lubrifica, que a gente limpa, que a gente não deixa ela esquentar demais. É a mesma coisa. Nós temos um prazo de validade que nós precisamos estender esse prazo de validade cuidando bem da máquina, desse corpo. Porque é a única coisa que nós temos para nos manifestar nesse plano. Falando um pouco mais então de doenças, né, que são esses desequilíbrios, só que vamos falar desses desequilíbrios que são causados por doenças psicossomáticas. Psico, como eu comentei, é mente, somática, né, soma é corpo. Então são desequilíbrios causados pela interação mente-corpo. Então existem doenças físicas, por causa do nosso envelhecimento ou por causa de uma má formação congênita, enfim, que afetam o nosso espírito, porque o nosso espírito não consegue se manifestar por causa daquele problema físico, ou seja, a máquina foi criada, esse corpo foi criado com algum problema físico que impede o espírito de usar plenamente essa máquina, ou então essa máquina foi criada perfeita, mas com o passar do tempo ela foi envelhecendo, ou um problema que antes não aparecia começou a aparecer com o tempo e impede o espírito de usá-la plenamente. Essa é uma origem normal, conhecida, que não é por causa psicossomática. Agora, as causas psicossomáticas são causas que, ao contrário, são doenças originadas no nosso espírito, ou por uma questão de karma, ou por uma questão de pensamento e sentimento, que é direcionada para o corpo físico, e o corpo físico, mesmo às vezes pleno, né, sem nenhum problema, não ele manifesta a doença. É como se o operador da máquina tivesse com algum problema, tivesse com sono, por exemplo, e não conseguisse operar a máquina direito porque ele está com sono. O problema não é a máquina, o problema é do operador que está com sono. Então, as doenças psicossomáticas são aquelas que são originadas na nossa mente e que afetam o nosso corpo. Mas também existem as doenças da mente, que são causadas pelo nosso corpo, que também são doenças psicossomáticas. Na verdade, uma coisa interfere na outra. E aí eu coloquei aí umas listas de causas normais dessas doenças. Estresse no trabalho, que todos nós estamos sujeitos a passar, traumas, né, por perdas de familiares ou então por perdas de relacionamento, dificuldade que muitos de nós temos em expressar o que sente realmente, com medo de ser criticado, de ser mal entendido, bullying, pressão psicológica e às vezes acontece essa pressão até de maneira inconsciente, os pais pressionando os filhos para que tirem boas notas, para que consigam se formar. Então, enfim, às vezes acontecem coisas que nós às vezes causamos a doença em quem amamos sem percebermos. Depressão, ansiedade, enfim. Repare que o último eu coloquei, até não tinha colocado, eu coloquei no final, porque é muito comum isso, né? Nós nos cobramos, né, pelo nosso refinamento, principalmente nós que estamos despertos para isso, inclusive, por exemplo, vocês, né, num domingo pela manhã, conectados aqui, tentando se burilar, é a prova do que eu estou falando. Só que se essa cobrança não for feita de maneira exagerada, isso acaba também pode trazer problemas físicos. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. O que o livro lá, o título do livro lá da Irmã do Fo fala. Reforma íntima, mas sem martírio.
fazer o que pudermos sem nos prejudicarmos. Agora, tudo, né, tem a ver com o nosso perispírito, que é a interface que o espírito utiliza para se manifestar no corpo físico. O nosso perispírito, ele não é destruído com a morte, né, com o fim da máquina biológica, da máquina física. O perispírito, ele acompanha o espírito durante a evolução do espírito. O perispírito, na nossa doutrina, ele equivale ao corpo astral e o corpo mental inferior das doutrinas, né, da teologia védica, budista. Mas, na verdade, é só nomes, porque o perispírito acaba se manifestando no astral como no mental inferior, da mesma forma que a deles. Só que eles dão nomes, a gente chama tudo de perispírito. Ou seja, o perispírito, ele plasma os corpos de acordo com o plano aonde o espírito está se manifestando. O espírito, ele tem um perispírito, né, para se manifestar em diversos planos. Ele só não precisa do perispírito quando ele está em mundos mais elevados, no mundo búdico, no mundo nirvânico. Então aí ele não precisa do perispírito porque ele não precisa do corpo. Ele é pura energia. Mas quando ele precisa do corpo, ele vai criando os corpos mental superior, inferior, astral. E o perispírito, então, é essa interface entre o espírito e o corpo físico. Quando existe esse desequilíbrio do perispírito, né, ou seja, alguma coisa não está errada, a interface que o espírito utiliza para controlar o corpo falha. Aí surge a doença. Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, fique à vontade. É só ligar o microfone e falar, tá? Então é isso. Todas as nossas doenças, né, de origem psicossomática são causadas pelo desequilíbrio do nosso perispírito. Então tá aí o conceito de doença física, né? Como eu falei, as doenças físicas podem ser congênitas, a máquina foi criada com problema, ou a doença física surge com o envelhecimento da máquina ou com algum peça da máquina que de repente começou a funcionar mal. São doenças físicas, normal, que a nossa medicina trata. Agora, tem as doenças espirituais, que aí o nosso espírito trouxe, né, de outras encarnações, karmas que ele precisam ser pagos, ou de acordo com o que ele pensa, de acordo com as crenças que ele tem, que esse espírito desenvolveu, de acordo com os defeitos de formação de caráter desse espírito, ele manifesta na máquina, né? Ou seja, o pensar, o sentir desse espírito, as crenças, os defeitos de formação que esse espírito tem, acabam de alguma forma, né, afetando o corpo físico. Além disso, o corpo físico com o espírito manifesto aqui, ele acaba adquirindo também outras crenças e acaba adquirindo os vícios, né? Lembrem que os vícios não são de outras vidas, os vícios são costumes, né, hábitos negativos que nós aprendemos a ter nesta existência. Os defeitos não, os defeitos falhas de formação do espírito, são da própria evolução. Os efeitos são coisas difíceis, os defeitos são coisas difíceis de ser tratadas e precisamos tratar, convertendo os defeitos em virtudes. Já os vícios são maus hábitos que devemos substituir por bons hábitos. Mas tanto um como o outro interfere, né, na interface, porque desequilibra o perispírito, desequilibrando o perispírito, interfere na interface, no gerenciamento que o espírito faz do corpo. Então, as doenças espirituais, né, são, na verdade, são causadas pelo pensar e sentir do espírito, que de maneira energética acaba enviando isso,
né, essa discrepância para o corpo físico, mas também pode acontecer por causa de sintonia, o nosso espírito encarnado num corpo físico absorve isso do ambiente ou de outras pessoas e manifesta isso também no nosso corpo físico. Então, por exemplo, muitas pessoas, quando colocadas em situações de estresse, acabam ficando, por exemplo, com desinteria, desarranjo intestinal, acaba ficando nervosa tanto que começa a ter dificuldade para falar. E, na verdade, esses problemas físicos são causados por influência da mente. Por isso que existem técnicas onde você reprograma a sua mente para quando você estiver naquela situação, você não ter aqueles efeitos físicos. Então, eu vou participar de uma reunião estressante, onde vai ter lá o diretor da empresa, o presidente da empresa e vários diretores. E nessa reunião, eu vou ter um papel preponderante, porque eu vou apresentar um produto e eu não posso ficar nervoso, eu tenho que estar com a mente clara, bem tranquilo, calmo, para poder fazer a exposição de forma que eu consiga a aprovação dos outros diretores e principalmente do meu presidente. Então, eu posso me programar antes, fazendo uma prática de meditação, fazendo uma prática de sonhar, aonde eu interiorizo, né, imaginando, visualizando a reunião acontecendo em minha mente, com eu fazendo a exposição e com tudo dando certo. E se eu fizer isso com bastante força, com bastante intensidade, de maneira bem focada, bem concentrada, na hora que eu for fazer isso, realmente viver essa experiência, como eu já fiz isso, eu já fiz essa vivência antes, fica muito mais fácil, né, eu me controlar o meu corpo e não ter aqueles problemas de gagueira, de suar frio, de desarranjo intestinal. Por quê? Porque eu já preparei, ou seja, eu já programei, né, o meu espírito e com isso o meu corpo para ter as reações adequadas naquele momento. Eu falei de uma reunião, mas podia ser isso de uma aula, podia ser uma reunião de família, enfim, é uma prática interessante que nós podemos fazer para programar a ação do nosso espírito e corpo para uma determinada problema que a gente vai ter que enfrentar. O André Luiz, né, no livro Domínios da Mediunidade, ele coloca lá, ó, a doença não é uma causa, e sim uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nosso organismo espiritual e material. É isso. O André Luiz foi super feliz nessa colocação, porque é isso que acontece. Os desequilíbrios do nosso corpo, as doenças, a maioria delas, inclusive tem estudos de alguns estudiosos americanos, norte-americanos, que dizem que dos médicos, né, que no consultório deles, de 70 a 80% das consultas que eles realizam e das doenças que eles verificam, têm origem mental. Ou seja, se você tratar o doente só com a medicina normal, você vai estar tratando a causa, não necessariamente o efeito. Desculpa, vai estar tratando o efeito e não necessariamente a causa. Então é muito importante, os médicos que trabalham com medicina psicossomática entendem assim, que o paciente seja conhecido em detalhe. Há 400 anos antes de Jesus, 500 anos, tem um grego, filósofo, médico também, considerado o pai da medicina, Hipócrates, que ele pensava exatamente assim, que ele dizia que o mais importante do que conhecer a doença era conhecer o paciente. Quer dizer, para ele, o conhecer
o doente era mais importante do que conhecer a doença, porque ele já entendia, né, da influência que o pensar e sentir do doente tem sobre a doença. Só que esse pensar e sentir do doente não tem só causas interiores provenientes do próprio espírito. Como eu comentei já, às vezes as pessoas, por pensar e sentir de maneira inadequada, elas captam vibrações ruins, energias mal usinadas do próprio ambiente. Então ela trabalha, por exemplo, no escritório de representação comercial, aonde todos os representantes, vendedores trabalham ali com metas de vendas e a pressão é grande, né, para atingir essas metas, a concorrência entre eles é grande, o estresse é grande. Se um trabalhador desse, desse tipo de trabalho não tiver consciente desses problemas e não se programar, ele acaba ficando com problema físico, né? Ele acaba tendo algum problema físico, porque o espírito dele absorve essas energias do ambiente de trabalho e essas energias fluem se manifestando no corpo físico. Eu dei um exemplo, né, que me veio à mente agora, mas estendam isso para outras possibilidades. Existem pessoas que nos fazem mal, porque elas, pelo negativismo, pelo pessimismo, pela a forma como a pessoa vive, ela usina energias de uma forma inadequada. E pior, além dela usinar essas energias de maneira adequada, ela irradia pelo espaço. E se nós estivermos ao lado de uma pessoa assim e não estivermos cônscios desse tipo de emanação, o nosso espírito vai absorver e pode manifestar em nosso físico. Por isso que é importante nós sempre estarmos pensando e sentindo bem. Se estiver do lado de uma pessoa assim, o nosso escudo é vibrar amor. É tentar tirar aquela pessoa daquele estado. Ela está reclamando muito, está triste. Então, uma forma é fugir, se afastar de uma pessoa assim. Você se protege dessas irradiações. Mas nós, como cristãos, na verdade, o que nós devemos fazer é ir para o fight. A pessoa está assim, está triste, está depressiva, então eu vou, de maneira consciente, me aproximar dessa pessoa, vibrando amor, para tirar ela desse estado, convidando ela para sair, conversando ela para tomar um café, convidando ela para participar de um outro, qualquer outra coisa que faça com que o espírito dela passe de sentir, pare de vibrar, né, de usinar, de manifestar, né, vibrações ruins que fazem mal para o corpo dela e fazem mal também para quem estiver à sua volta. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, que as doenças espirituais são causadas por nós mesmos, mas são causadas também pelo ambiente que a gente está e por outras pessoas. São as doenças simbióticas, né? As doenças que são pegas por simbiose, por sintonia. Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, olha o que ela coloca. No vasto quadro das enfermidades, a ausência do alto amor do paciente responde pela desarmonia que o aflige. Muitas vezes inconscientes estão instaladas nos desrespeito, desconfiança e mágoa por si mesmo, resultante das ações infelizes pretéritas. Ou seja, está claro aí, né, que se nós estivermos depressivos, tristes, magoados, se nós não estivermos descontentes conosco mesmo, a possibilidade de nós ficarmos doentes é muito grande. Por isso que uma pessoa espiritualizada tem que se manter sempre otimista, vibrante, feliz, alegre, enfim, otimista, né? Viver de maneira feliz, porque se você está alegre, feliz, você vibra bem.
vibrando bem, vibrando amor, vibrando alegria, felicidade, é como se você tivesse com um escudo permanente. Nós ficamos inatingíveis, inabaláveis, com pensamentos, sentimentos irradiados por pessoas e ambientes. Além do que, nós mesmos estamos vibrando coisa boa, os nossos pensamentos e sentimentos não vão prejudicar o nosso vaso, nosso templo. Por isso é muito importante vibrar amor, vibrar alegria, vibrar otimismo, felicidade. Ah, mas eu tô cheio de problemas. Todo mundo tem problema. Só muda os problemas, mas todos nós temos dificuldades, problemas. E ficando preocupado, nervoso, chateado, magoado, raivoso, não vai ajudar a resolver o problema, vai piorar. Porque se nós estivermos nesse estado, fica mais difícil pensar em soluções. Quantas vezes isso acontece comigo direto? Eu tô tão focado em resolver um problema que eu não estou conseguindo resolver, aí você fica nervoso, né? A coisa não anda. Aí você para tudo, vai tomar um café, vai fazer outra atividade, e aí você volta. Putz, em 10 minutos você resolve aquilo que você já estava 2, 3, 4 horas tentando resolver. Então é importante, né, nós nos amarmos, é importante nós vigiarmos o nosso estado de espírito. Porque assim, se nós estivermos sempre bem, nós estamos com escudo permanente. Isso não significa que a nossa máquina física vai funcionar de maneira eterna, não. Porque até por causa do uso, ela vai envelhecer, vai, por mais que lubrifiquemos, ela vai cada vez mais perder desempenho, mas nós, se nós podemos prolongar a vida dessa máquina, desse templo, de uma maneira maior, por que não fazer? Alguém comentou alguma coisa? Bem, os responsáveis pelas energias nocivas, né, a maioria das vezes somos nós mesmos, com os nossos pensamentos e sentimentos. Eu estou frisando bem a questão do sentimento também, porque a gente tem muito a questão lá do orar e vigiar, e a gente sempre relaciona esse vigiar com o pensamento. Legal, tá certo. Mas os sentimentos é muito importante a gente vigiar, porque tem sentimento que não se origina no pensar. Tem sentimento que se origina, como eu comentei já, do ambiente que a gente está. Nós não estamos pensando coisas ruins, mas o ambiente está impregnado com energias mal usinadas, que por sintonia, né, se nós facilitarmos, a gente acaba entrando em ressonância com essas energias, né, que estão no ambiente. Tem pessoas que estão não tão legal. Então, se tem uma pessoa do seu lado reclamando, triste, e você senta do lado dela e você não está vigiando, né, o que você pensa e sente, daqui a pouco, por causa das críticas, das reclamações dela, você acaba também entrando na conversa, começa a reclamar, começa a ficar triste, porque você entrou em sintonia porque não estava se policiando. Então, o sentir é muito importante também. Porque, além disso, tem sentimentos que nós trazemos de outras vidas. Então, nós precisamos vigiar o que pensamos e sentimos. Porque é justamente essa indisciplina mental, essa falta de vigilância do que pensamos, que gera os desequilíbrios que vão fluir pelo nosso perispírito, né, pelo nosso psicossoma e vai atingir o nosso corpo. E esse fluxo do nosso espírito ao nosso corpo vai pelos chakras. Os chakras são centros de força que nós temos no nosso perispírito, né, que por onde as energias fluem através do duplo etéreo e atingem o nosso corpo físico. Então, no nosso corpo físico, nós temos vários plexos, que são concentrações de musculares, de nervosas. Então, existem vários pontos onde nós temos concentrações nervosas, né, onde os nervos se entroncam, se cruzam, e isso é físico, isso é ciência, gente. E em cada uma dessas concentrações nervosas, existe ali um ducto que vai pelo nosso perispírito e atinge
o nosso, passando pelo duplo etéreo, tem um canalzinho ali, e atinge o nosso perispírito, aonde estão os chakras, por onde o espírito envia e recebe energias. Então nós temos por exemplo, no nosso frontal, na nossa testa, nós temos lá no nosso corpo físico um entroncamento de nervos que está conectado com o nosso duplo etéreo, formando um canalzinho. Esse canal chega do outro lado, na outra ponta, no nosso perispírito, e lá temos então o chakra frontal, por onde o espírito envia e recebe energias. Então, quando a gente equaliza, equilibra os chakras, nós estamos controlando, colocando ele em suas rotações normais, para que assim, né, o espírito tenha pleno controle sobre o corpo físico e ele também entre em equilíbrio. Aqui, por exemplo, nesse slide, nós temos então, né, todo o processo como acontece. O pensamento, né, ele modula, ele usina a energia no plano material. Do plano material vai para o plano emocional, para o corpo astral, afeta o duplo etéreo, ou seja, saiu do perispírito, já foi para o duplo etéreo, acessa o centro de força, que são esses plexos do nosso corpo físico, né? Que afeta então o nosso cérebro, agindo no sistema nervoso, e aí do sistema nervoso vai acessar o nosso corpo físico naquela parte em especial. Então todo o nosso corpo físico, ele recebe os comandos, até para levantar um braço, através do sistema nervoso. Só que esse sistema nervoso, né, ele está controlado, ele tem diversos pontos, né, de entroncamento de nervuras, e esses troncos recebem os impulsos do nosso cérebro, da nossa massa cinzenta. E esse que é o ponto, porque se nós pensamos e sentimos, né, coisas inadequadas, nós vamos afetar o controle do braço. Lembrando que os nossos chakras, eles recebem e enviam energias. Então, no meio ambiente que nós estivermos, nós podemos, né, por causa da sintonia, da frequência que estamos vibrando, receber energias de fora para dentro. Da mesma forma que nós irradiamos de dentro para fora. Por isso é muito importante o equilíbrio, o nosso equilíbrio, para podermos ter o total controle sobre o nosso corpo. Né? Um outro slide, né, ilustrando o mesmo conceito. Né? Então, uma distorção da energia divina, ou seja, uma má formação, uma má vibração, uma má usinagem, né, dessa energia, que é absorvida no centro de força. E isso acaba, né, trazendo os distúrbios físicos, né, e espirituais ao nosso corpo e ao nosso espírito. Então aqui mais um slide comentando exatamente isso, que nós recebemos e transmitimos através dos chakras. Nós teremos aulas lá na frente, né, só sobre chakras, então eu só estou apresentando aqui rapidamente o conceito. Então, bons sentimentos mantêm as telas dos chakras limpas. Já maus sentimentos, né, as telas dos nossos chakras ficam, de certa forma, entupidas, dificultando a manifestação do espírito. Quando nós, no curso de passes, aprendemos lá a fazer a nossa ativação de chakras, o que nós estamos fazendo, na verdade, é limpando essas telas e colocando os nossos chakras para girarem na velocidade adequada, que permita,
né, que o espírito envie e receba as energias do nosso corpo de maneira plena. Por isso que é importante, né, nós fazermos essa ativação. A hereditariedade influencia bastante também, né, no nosso equilíbrio, porque tem muitas coisas que nós herdamos por nossas falhas, por nossas ações em outras existências. E o que nós podemos fazer é simplesmente tratar essas deficiências plantando coisas melhores. Ou seja, se a nossa colheita, isso vale para tudo, se a nossa colheita no momento atual não está boa, né, ou seja, se nós temos algum problema físico hoje, alguma deficiência, alguma dificuldade física, ou não, ou de repente a dificuldade é espiritual, é de relacionamento, enfim, todos os problemas que nós estamos tendo atualmente, cada um de nós, são colheitas que nós estamos fazendo de, de coisas que nós plantamos nessa existência ou em outra existência. Se nós queremos melhorar isso, não adianta nós ficarmos plantando as mesmas coisas, porque daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, na outra vida, nós vamos colher as mesmas coisas. Então, se algo não está bom, o que eu tenho que fazer? Plantar coisas diferentes. Não vai ser uma solução imediata. Mas se eu começar a me preocupar com o que eu penso e sinto, se eu começar a agir de maneira apropriada, eu estou fazendo boas plantações, boas sementinhas com boas plantações. Eu vou, daqui a 6 meses, 1 ano, na outra vida, fazer colheitas melhores. Porque é hereditário, nós vamos herdar o que plantamos. A colheita é obrigatória, não tem jeito. Então, muitos distúrbios físicos, né, defeitos físicos mesmos, são efeitos de causas de outras existências. E temos que aprender a administrar essa situação, porque nós a criamos. Então, de certa forma, é uma expiação para que nós possamos ganhar a experiência e pagarmos um karma. Já estou terminando. Então aqui, gente, eu só estou apresentando o assunto. Esse assunto tem muita coisa para falar. Então depois quem tiver, tem na apostila amarela, tem né, Iniciação Espírita, tem lá um capítulo só sobre isso e tem muita matéria na internet sobre isso. Então, como eu já falei, os nossos hábitos, né, os vícios e nossas crenças podem trazer desequilíbrio para o nosso perispírito. E as nossas emoções, né, nossos defeitos, nossos impulsos, podem fazer com que também nós causemos desequilíbrios no nosso perispírito. Então, os nossos sentimentos geram emoções, que essas emoções vão fazer com que nós tenhamos comportamentos inadequados que vão gerar as doenças. Então, de novo, nós sentimos, essa seria a ordem. Então, o sentimento ele pode ter nascido de um pensamento, um julgamento errado, por exemplo, causou o sentimento, ou esse sentimento pode ter surgido por influência de um outro espírito encarnado na maioria das vezes, ou desencarnado, pode ter origem no ambiente onde nós estamos vivendo e pode ter origem em outras vidas, o sentimento. Então, o sentimento pode ter origem no nosso pensar, no ambiente que nós estamos, de um outro espírito encarnado ou desencarnado e ainda de outras vidas. Esse sentimento, se não controlado, se não podado, ele vai gerar uma emoção, e essa emoção, do latim emovere, é que vai fazer com que nós falamos ou façamos alguma coisa, que são os nossos comportamentos. Esses comportamentos, quando inadequados, geram doenças psicossomáticas. E, para terminar, né, nós temos que lembrar que em torno de cada um de nós existe uma atmosfera, né, energética, quer queiramos, quer não, e que nós afetamos essa atmosfera à nossa volta e somos afetados por ela. E a proteção que nós temos dessa psicosfera é vibrar amor, é vibrar alegria, é vibrar paz, é vibrar felicidade, porque assim nós ajudamos a atmosfera à nossa volta, a psicosfera à nossa volta, a ficar bem. E ao mesmo tempo criamos um escudo para não sermos alcançados
por essas vibrações ruins. Então, se nós fizermos isso, a gente acaba escapando, por exemplo, dessas doenças psicossomáticas mais comuns, que todos nós estamos sujeitos, né? A doenças, a sentimentos, emoções que às vezes não fomos nós que geramos, podem ter sido geradas por nós ou não. Raiva, tristeza, angústia, estresse, medo, que afetam, né, o nosso corpo físico. No Sinal Verde, então, né, livro do André Luiz por Chico, quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades é o perdão, né? É a prática do amor. Ou seja, nós temos que fazer, né, uma conduta mental de forma que nós manifestemos o nosso amor de forma plena. Então, a educação moral e transformação da conduta são ferramentas que nós temos para tratar, né, o nosso corpo físico e espiritual. Né? De novo, Emmanuel, né, no Fonte Viva, se te encontras enfermos, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca e dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimento ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração, né? Ou seja, de nossa mente. Então aqui, 3 medicações, também de um outro livro, Ressituar o oportuno do livro Escutando os Sentimentos, Vanderlei Silva. Ele lá, 3 dicas, né? Acreditar que merece a felicidade, parar de encontrar motivos externos para nossas dores, como eu comentei no início de hoje, da aula de hoje, e parar que só pode ser feliz, né, depois da morte. Não, né, nós podemos ser felizes aqui. Felicidade é estado de espírito, desde que nós procuremos a felicidade de nós mesmos. A nossa felicidade não depende, né, de bens materiais nem de outras pessoas. E energia vital, né, que nós temos que preservar a energia vital, porque essa energia vital, né, é que nos mantém vivo com em pleno controle do nosso corpo. A energia vital, eu vou terminar por aqui. Todos nós recebemos uma quantidade dessa energia vital quando nascemos. E todo dia nós gastamos um pouquinho dessa energia vital. Gastamos como? Dormindo, a gente gasta energia vital, trabalhando, caminhando, vendo TV, estudando, tomando café. A gente gasta energia vital o tempo todo. Mas nós também recuperamos essa energia vital através dos nossos pensamentos e sentimentos, atraindo energia vital para nós. Então, através dos alimentos, através da nossa respiração e através de bons pensamentos, nós recuperamos parte dessa energia vital. Só que a gente não consegue fazer essa recuperação de forma plena. Então vamos imaginar que eu ganhei ao nascer 100 unidades de energia vital. Vivi um dia, foi para 99. Com a minha alimentação, minha respiração, e com mais os meus bons pensamentos e sentimentos, eu recuperei esse pontinho que eu perdi. Então eu estava em 100, caí para 99, com a minha alimentação, respiração e bons pensamentos, foi para 99,9. Eu não consegui mais os 100. No outro dia, vai cair para 99,8, porque eu vou recuperar parte do que eu perdi, mas não totalmente, e vai caindo 99,7. Só que se eu adquirir um vício, por exemplo, de vez cair um décimo, um centésimo, vai cair de repente 2 centésimos. Ou seja, se eu ia viver 70 anos, eu vou viver 60. Então, a energia vital é a energia que o espírito precisa para manter a máquina funcionando, a máquina física, a máquina biológica, o nosso vaso, o nosso templo. Quando essa energia vital cai abaixo de um determinado valor, por exemplo, 70, né, o espírito não consegue mais controlar a máquina. E aí a máquina se desliga, o espírito não consegue mais, não tem mais corpo físico, dá-se a morte física. E aí o espírito precisa, né, esperar um tempo para ter uma outra máquina física para poder se manifestar. Então a energia vital é uma coisa que nós temos que preservar, porque ela é limitada. Nós ganhamos uma quantidade quando nascemos e nós vamos perdendo ela. E quando atingir o ponto crítico, não vai ter jeito. Nós
né? Nós somos espíritos, não vamos ter mais controle sobre o nosso corpo. Então, por isso que é importante, né, a gente manter o equilíbrio dessa energia vital, tendo bons pensamentos, sentimentos, evitando os vícios, para que possamos, né, prolongar a nossa estada, a nossa manifestação, nosso estágio nesse plano o maior tempo possível. É isso, gente. Espero terem motivados para que vocês procurem mais informações sobre o assunto, porque esse assunto é bastante interessante.